Jogo sem filtros. Fora de jogo, sem VAR. Segunda-feira, das 22 às 23 horas, onde a opinião conta e o jogo é analisado até ao fim. E é verdade, sejam bem-vindos ao primeiro Fora de Jogo Sem VAR, aqui o programa que vai falar de futebol sem fios todas as segundas-feiras, entre as 22 e as 23, aqui no 106.5 FM da Rádio Portimão. O programa de Ângelo Costa e Luís Gonçalves, que vai ter, já agora vou-vos dizer logo quem é a equipa toda, e como vai ter também no apoio técnico o José Carlos Carranca, que vai fazer aqui também a parte técnica nos próximos programas, e da parte do... Vamos começar pelo Porto, que é o que está em primeiro. Temos o Vítor Dias, que é o convidado de hoje. Temos o Nuno Vieira e temos o Ricardo Matos. Da parte do Sporting, temos aqui o José Pedro Castorino, que é o representante hoje do Sporting. E depois temos o Ricardo Palé e o Ricardo Ares. E do Benfica temos o Ricardo Louro, que é o convidado de hoje. E temos ainda o José Batista e o Ângelo Louro, que hoje... O Ângelo Louro, peço desculpa, o Ângelo Costa, que hoje vai servir de moderador. É muitos benfiquistas aqui. Espera. Agora só levantar aqui os vossos micros. E Ângelo, queres dizer mais ou menos como é que vai funcionar aqui o ponto de partida deste fora de jogo? Onde... Sem VAR. Sem VAR, exatamente. A ideia é mesmo esta de trazermos aqui o que nós gostamos, que é a bola, o jogo, a tática, a técnica, e esquecer as arbitragens. Amanhã é para o Sporting, hoje é para o Benfica, que é o que está a jogar, não é? Há de ser sempre para o Porto. Já começamos? Não vale a pena estarmos a falar de arbitragem. E vamos àquilo que interessa. E podemos dar o pontapé de saída, não é? É isso mesmo. Então vamos começar. Supostamente iríamos começar pelo jogo do Benfica, que é o mais recente, mas como ainda está a decorrer, ainda nem entrou nos tempos de compensações, vamos passar para o jogo do Sporting. Eu vou fazer aqui uma pequenina introdução daquilo que eu acharia que era o jogo antes. Achava que o Sporting ia ter algumas dificuldades, como já tínhamos falado um bocadinho em off, porque são duas equipas de ataque. O Estoril, inclusive, tinha mais golos marcados que o primeiro classificado antes do jogo do Sporting começar, mas também tem muitas fragilidades defensivas que se evidenciou, e depois o Sporting tem um ponta-lança com uma fome de golo enorme. O que é que achas, Zé? Pareceu-me também exatamente isso. Acho que o Sporting foi muito competente, não esperava que controlasse o jogo como controlou na primeira parte e acabou por tornar o jogo fácil, não é? Marcando aqueles 2 golos, podia ter feito ainda mais um golo na primeira parte, mas foi com grande surpresa minha, porque eu acho que de facto o Estoril é das equipas que praticam bom futebol, tem um futebol de ataque, um futebol consistentemente de ataque, tem uma transição muito interessante com o Guitane, e eu não esperava de facto que o Sporting marcasse tão cedo e jogasse e ocupasse o espaço de campo como ocupou. Depois, obviamente, veio a segunda parte e, à boa maneira do Sporting, há ali momentos de desconcentração, se bem que eu também acho que o próprio Estoril cresceu bem. Conseguiu jogar e explanar o jogo que é o deles, e o Sporting retraiu-se um pouco e ficou refém dessa forma de jogar, que foi deixar o Estoril jogar um pouco, e o Estoril, como equipa de ataque que é, aproveitou bem e criou grandes dificuldades. Mas pareceu-me que o Catro olhou, como sempre, não é? Olhou olhos nos olhos no Sporting, quis manter fiel. Ele também só tinha alguma coisa a ganhar, não tinha nada a perder. Foi fiel aos seus princípios. Acho que ele devia ter agido, na minha opinião, devia ter agido mais rápido, porque ele faz uma substituição rápida ao intervalo. O que ele faz, e bem que estava a dizer, o Guitane está a atacar, mas ele desviou tudo para a esquerda, aproveitando o ala que não tinha na direita, e foi onde o Sporting mais desequilibrou. Quando reconstrói o meio campo, consegue equilibrar o jogo, mas já ia tarde. Sim, acabou por ser isso. Eu acho que o Sporting devia ter antecipado as substituições, porque tornou-se evidente que o Estoril percebeu o jogo que o Sporting estava a fazer, corrigiu as posições e, saindo do meio campo, tendo dado o meio campo ao Estoril, ou o Estoril conquistou o meio campo, acabou por demorar muito a voltar a dar criatividade ao meio campo, que veio muito com o que fez o terceiro golo, peço desculpa, está-me a faltar agora o Bragança, que veio dar muita qualidade ao passe. Mas também vimos um Morita que já não víamos há muito tempo, a dupla. Sim. Morita aliás, e Ullmann. Aliás, acho que todos, o próprio Ullmann, depois de ter vindo da lesão, também não esteve tão bem, e ontem a equipa na primeira parte esteve toda muito bem, uma defesa que continua muito coesa. Eu sou um adepto fervoroso do Quaresma,
mas tenho que concordar que o Quaresma não consegue jogar com aquela dupla tão eficaz como está, não consegue entrar, pronto. E o próprio Fresneda, que também muitos dos sportinguistas não davam muito e exigiram logo muito, queriam logo um substituto. A começar pelo treinador, que não era um grande... O ex-treinador. O ex-treinador não era um Pois. Não era um grande adepto dele. Pois, o problema é que quando estes jogadores mais novos vêm, têm que ter tempo, têm que jogar, têm que para ir ganhando confiança, porque eles em si, não sendo extraordinários, se depois entram a espaços, sentem-se com grande responsabilidade para fazer tudo e mais alguma coisa, e não conseguem fazer por essa ansiedade com que entram no jogo. Eu acho que o Fresneda, há pouco e pouco, veio a assentar e pronto, e está a tornar-se E a um bom tática jogador. beneficia claramente o Fresneda, não a anterior. Desculpa, Esta tática beneficia muito mais o Sim, Fresneda do que a anterior. Claro. Nada a ver. E o Morita é para Neste renovar? modelo, e o Morita está muito bem também. Então, é verdade. Será que fica? Eu espero que Não ele sei, vá embora, porque eu tenho ele é daqueles grande jogadores apreço que pelas eternamente qualidades parece do que João não, Simões. que quer ir embora e pronto. Acho que o Sporting tem-se mostrado com alguns jogadores muito compreensivo com aquilo que eles querem, porque acho que os jogadores, grande parte deles, deram ao Sporting aquilo que o Amorim não deu, que foi cumprirem com os compromissos que tinham assumido. E depois acabamos, não é reféns, mas ficamos um bocadinho na mão de cumprir, acredito eu, acordos que e o Morita disse que queria sair, mas pelos vistos não saiu, não sei bem quando é que quer sair, se quer mesmo sair ou não, se aqueles são problemas mais psicológicos do foro pessoal e de alguma coisa que ele quer, que acho que no Sporting ainda ninguém percebeu bem o que é que era. Eu acho que ele estando bem, desse ponto de vista, e recuperado das lesões, é de facto o jogador que o Sporting foi buscar ao Santa Clara e mostra-se um jogador que eu acho que ajuda muito, mas ontem acabou por ser bem substituído, porque foi quando o Estoril começou a crescer e o Sporting necessitava de fazer aquelas alterações para poder recuperar como recuperou. Eu acho que o Sporting sofre ali nos primeiros 15, 20 minutos, sofre um pouco do crescimento, mas depois acaba por voltar a acertar o jogo Claramente e o jogo. acabar por continuar com o jogo controlado. E esta vinda do Luís Guilherme, o que é que tem a dizer disso? Eu particularmente gosto. É Apesar de daqueles estar a jogar jogadores numa ala oposta àquilo de onde ele vem, mas Exatamente. também não faz sentido nenhum estar a mexer numa ala que funciona tão bem com Fresneda e Catamo e o Trincão por vezes por lá. Exatamente. Ele está a demonstrar aquilo que quer ser no Sporting, que quer jogar, e portanto está, contrariamente às vezes àqueles craques que vêm e dizem eu jogo neste lado e não quero jogar no outro, e de facto vem, e os adeptos, acho que na generalidade os portugueses, na generalidade, querem que um jogador que venha com determinados créditos, venha, calce e jogue como se já estivesse na equipa há muito tempo. E acho que é muito difícil para qualquer jogador vir de um outro país, mesmo que seja muito bom. São poucos os que fazem isso. Sim, entrar e, portanto, logo é preciso entrar na rotina da equipa, no modelo de jogo. Ainda por cima, o Luís Guilherme, que, como estavas a dizer, joga pelo lado direito e depois entra um bocadinho à semelhança do Catamo. Não é exatamente igual, ele acho que é um bocadinho mais extremo, puxa mais e acaba por estar a cumprir bem o seu papel no lado esquerdo. E eu acho que, por exemplo, o Faé vai fazer isso também. Não sendo também jogadores iguais, o Faé pode ser mesmo mais extremo de raiz e mais colado à esquerda. É um jogador que também os sportinguistas acham já que foi uma má... Alguns sportinguistas, né? Que foi uma má aquisição, que não é aquilo que se dizia e tudo mais. Eu acho que não. Para estarmos há tanto tempo à procura de um jogador e há 2 ou 3 épocas que andamos atrás do Faé, tem que ser um bom jogador e aquilo que se via antes, ele de facto vai precisar de tempo, vai precisar de jogos para se soltar e sobre essa questão dos jogadores chegarem e jogarem, isso para mim até destabiliza maioritariamente o balneário. É pior para a própria equipa muitas vezes, porque temos um grupo que está unido, que sabe, que tem aqueles lugares e chegou alguém que entra de estala, que tem acontecido infelizmente no Porto, mas é prejudicial para o resto da equipa. A equipa sente como uma quebra de confiança. Estou aqui a trabalhar há não sei quanto tempo, acabou de chegar, já joga. É desmoralizador para os Também outros. depende muito do que traga a equipa. Há níveis e níveis. Já iremos abordar o Porto, mas a entrada do jogador polaco mexeu muito e para bem da equipa do Porto. Sim, facto. Mas já lá iremos. Que andávamos aqui. E já lançando um bocadinho para terça-feira,
Pote titular? Parece que tudo indica. Eu acho que o treinador vai querer dar ali um bocadinho mais de consistência naquele jogo miudinho do meio campo e aquela entrada sempre marota dele. É capaz de entrar, mas eu tenho receio porque o Pote de facto não está ainda em forma e eu não sei se ele arriscará muito. Mas acredito que sim, acredito que possa entrar. E acredito que vai haver mais mexidas, não serão só essas. Acho que as duas equipas, parte a parte, vão... Em ambas as equipas. No Sporting não sei se haverá muito mais. Não me parece que haja muito mais, pelo menos de início, mas... No meio campo eu acredito que ou Bragança ou o João Simões irão ser titulares. Um deles. Se tivesse que apostar, diria que mais com o Bragança. Mas como é um jogo mais duro, eu acho que o Sporting tem procurado fazer uma gestão dos jogadores que vieram de lesões graves muito cuidada. Eu não sei se até exagerada, mas muitas vezes não me parece, porque as lesões foram de tal maneira graves que muitas vezes dir-se-ia que eram jogadores que nunca mais jogavam à bola, não é? Quer seja o Daniel Bragança, quer seja o Nuno Santos, muitos disseram, e muitas vezes se leu, que o Bragança pior, voltariam a jogar. Portanto... E portanto eu acho que tem havido muita cautela no tempo de expor esses jogadores em campo. Eu acho que é mais por aí do que até... Contrapõe a situação do Pote, que é metido muito mais rapidamente em campo com uma lesão supostamente mais fácil de gerir do que propriamente este tipo de lesões. Claro. Vamos ver. Eu acho que... Eu sei que as perguntas são para ti, mas já agora faço. Não, força, claro que sim. Para um sportinguista não é só uma questão do Pote ter vindo bem de lesão ou não, é o ritmo. Nós olhamos para o ritmo do Sporting hoje a jogar e efetivamente tem sido uma das grandes mais-valias do Sporting, é o ritmo com que joga, seja pausado, mas é um ritmo quase constante. E o Pote parece-me sempre o peixinho fora d'água, desde que chegou. Que atrasa, faz tudo parar, ou faz muito rápido, ou faz muito lento, nunca está no ritmo que a própria equipa tem. Mas muito por causa destas lesões também que o vêm assolando. Claro, mas para um sportinguista, eu vejo, obviamente por mim, mas para vê-lo jogar acaba por ser complicado, porque temos outros jogadores no banco, acredito eu, que se olha e diz que estarão melhor, mas ele tem um estatuto na equipa. Pois, eu acho que ele ganhou esse estatuto até com um modelo de jogo que não é exatamente o modelo de jogo com que o Sporting está a jogar agora. E, portanto, eu acho que quando ele jogava como jogava com o Amorim, acabava por brilhar mais e fazer mais golos, fora até as lesões. Eu acredito que ele hoje, como o Sporting está a jogar, é mais difícil ele fazer aqueles golos que fazia, que nunca eram... Vamos lá ver, eram sempre bons golos, quiçá até grandes golos, mas não fruto de grande envolvimento da equipa. Era uma bola que sobrava, ele estava numa zona mais de deixa e depois, fruto da colocação onde estava, acabava por fazer e colocar bolas muito colocadas e pronto, os golos acabavam por ser bonitos porque eram golos limpos por isso. Mas eu acho que a característica mesmo dele é um jogador mais lento do que tudo aquilo que a equipa está a fazer hoje. Ele é de facto um jogador mais lento, mais pensador na criação, na procura de espaços vazios para criar a oportunidade de fazer o desequilíbrio. Não tanto aquele envolvimento direto de um trincão ou do homem para homem, do Jenny Katam, ou já de quem eu tenho saudades do Kenda. Do Kenda. Que são jogadores que trazem outra rapidez, outra criatividade, que vão fazer um para um. Pois, é que o Prestiani, para além das maldades que anda a fazer, também fez uma maldade aí há tempos, deixando começaram procurando que o Kenda para ti, procurando que o Kenda não venha, não jogue mais e que pronto, fique eternamente, ou fique já antecipadamente em Inglaterra. Estava a proteger o Chelsea, com certeza. Esta vinha apontada. Não. Vítor, passando agora para o jogo do Porto, eu, na previsão dos dois jogos, diria muito mais que o Sporting ia passar muito mais dificuldades que aquilo que o Porto passou. Eu acho que o Porto meteu-se literalmente a jeito, porque entra muito bem no jogo, faz um gol e podia ter feito mais golos logo nos primeiros minutos do jogo, faz gol aos 13 segundos, não é? O Porto faz... Mas depois parece que está feito. O Porto faz uma entrada fantástica, o gol mais rápido no Dragão até hoje. Piatuszewski, 17 anos. Uma excelente jogada. Excelente jogada. Bola bem colocada pelo Diogo. Eu já te respondo, peraí. Deixa-me seguir o raciocínio que tu queres-me pôr já aqui descalço, ainda não, calma. Eu estava a ser sincero. Sim. Eu agradeço-te imenso.
O Piatusevski entra bem, é uma boa jogada. O Porto entra muito bem, tem aqueles primeiros 10, 15 minutos, na minha opinião, avassaladores. E deixa-se... Mas isto é algo que acontece recorrentemente no Porto, que é, não se deixa dormir, mas tem uma tendência... Aquela questão de jogar muito com o bloco baixo, isto não é algo novo também no Porto, nem é algo novo do Farioli, isto já aconteceu com outros treinadores no Porto, há muitos anos. Mas com o Farioli já é cultural dele. Com o Farioli é cultural. A minha questão é que Mas tu não achas que se tem acentuado nos últimos jogos com algum receio daquele efeito Farioli do final da época? Não acho. Acho que efetivamente... Não? Acho que não. Eu acho que sim. Acho que não tem nada a ver com isso. E acho que a equipa nem sequer... Tal como a maior parte das equipas são blindadas a esse tipo de coisas, tal como o Sporting, temos o Rui Borges, o Tasqueiro, não sabe. As equipas blindam-se. Isso não é... Eu acho é que o Porto acaba por... Tem uma falta... Apesar de jogar da defesa e com bloco baixo, tem uma falta de paciência enorme para criar ataque. E na minha opinião, e indo contra se calhar o que muitos esportistas dizem, o nosso meio campo é muito interessante, Fraolto, Gabri, mas falta-nos... Nem o Gabri, não vejo nem no Gabri, nem no Mora, aquela qualidade intrínseca de passe, aquele passe, por duas razões. Uma é porque não vejo essa qualidade de passe no Gabri, se calhar mais do que no Mora. O Mora é um jogador mais individualista, talvez. E se calhar para jogar em zonas de terreno mais avançadas. Zonas mais avançadas, quase ali um falso 9. Sim. O Gabri tem essa qualidade de passe, infelizmente falta gente para quem ele pôr o passe. Nós e estávamos a falar até antes de começar o programa, e na minha opinião o Porto peca, o problema é o triângulo de ataque. Não só porque não acho que tenhamos assim uma falta de qualidade imensa, se bem que eu tenho uma opinião muito pessoal, seja sobre o Denis Gul como do Samu. Eu tenho uma opinião... Bom ponto de lança. Exato. Podemos e ficamos por aí, não é? Não, assim, é bom ponta de lança. Eu quando comparo, e nem sequer vou para outros clubes até mais pequenos, vou comparar com os teus antecessores, eu percebo o que estás a dizer. É um jogador completamente diferente. É incomparável com outros jogadores que já tivemos como ponta de lanças. E nós hoje olhamos para o Benfica e para o Sporting e tem dois matadores em ponta de lança. Nós temos um jogador que é muito possante fisicamente, está a aprender a jogar futebol, na minha opinião, hoje, porque está a ter treino específico para receber a bola de costas para a baliza. Que ainda tem limitações. Tem muitas limitações. A recepção de bola, de regra geral, não é boa, pouco orientada, e normalmente é orientada para o lado. É um treino que o Farioli tem feito, que é aquela orientar para o lado, para um passo, para depois receber nas costas. Tem sido uma jogada recorrente do Porto quando joga com o Samu, e é quase sempre o mesmo. E onde sinto que o Porto não adormece, mas acaba por não ter a paciência de criar o ataque, não tem um ponta de lança, na minha opinião, à altura, e depois acaba por sofrer aquilo que é o andar a mastigar o jogo. E quando se mastiga muito, estando a ganhar 1-0, o que acaba por acontecer? Adormece-se um bocado o jogo, e acontece o que aconteceu ao Aroca. E podia, da mesma maneira como começou o jogo, para o lado do Porto, nos 13 segundos da segunda parte, podia ter sido um gol do Foucault e foi à barra, exatamente. O Diogo parecia-me que estava lá, mas independentemente disso teria sido um grande gol. E mesmo no gol que é sofrido, eu acho que ele é mal batido, porque eu nem sei se ele vê a bola partir. Ele não, quando vai já é tarde. E depois o Porto, obviamente, e bem, na minha opinião, sim senhora, sofreu o gol, reage, independentemente de todas as polémicas, não vale a pena começar já a rir. Caiu do céu, efetivamente caiu do céu. Mas acho que mais tarde ou mais cedo a bola ia lá chegar. Foi da estratosfera, mas não foi do céu. Não, na minha opinião há uma entrada que toda a gente está a falar das substituições e de ter vindo do banco e do William. O Fofana é efetivamente a entrada que para mim mudou o jogo todo. Eu ia pegar nisso por causa daquilo que tu estavas a dizer. Não tens notado nos últimos jogos uma mudança estrutural no Porto, mesmo na saída de bola, que antes já era pelos centrais, neste momento já tens muito o Rosário agora já a sair com a bola, porque era muito na profundidade. Até porque temos usado muito mais as alas, temos jogado muito mais... Não com tens neste momento um extremo puro. Mas a verdade é que o Borja e o PP têm vindo a diminuir drasticamente Mas não saímos tanto com os laterais, mas saímos muito melhor com as alas e muito passe, mesmo o Kivior já faz muito passe, que nós víamos antigamente de um Pepe e de um Bruno Alves, uma saída de bola mas com eu passe acho que nestes últimos jogos estás a sentir falta dessas saídas. Estás a sentir falta, não tens... As equipas também, repara, e isto acontece com todas, os blocos baixos, foi muito criticado o jogo Porto Sporting, nós também falámos disso, porque jogaram com bloco baixo, o Sporting defendeu, o Porto defendeu, e andamos sempre nisto, mas a verdade é que quando o Farioli chega, início da época, nós conhecemos o Farioli, conhecemos o Porto vem de um ano
nos piores anos que eu me lembro da história do Porto, com o Anselmi. Não é assim que eu o vejo, mas pronto. Tu tens uma visão diferente, claramente. Mas espera, tu tens o Mourinho neste momento, já lá vamos. Calma, que tu ainda tens muito violino para tocar. Mas vem para um ano em que ninguém sabe o que é o Porto. E o Porto entra, efetivamente, algumas contratações correram muito bem, as coisas encaixaram muito bem, o treinador encaixou bem e nós acabamos por ter um início que ninguém esperava. E foi surpreendente. Acho que nem o próprio Farioli Nem o esperava. Podes falar do início, quanto dura até hoje. Não, mas era isso que eu ia concluir Podes por aí. falar do Nós início fizemos que dura até hoje. 49 em 51 pontos na primeira volta. Obviamente, as equipas começam-se a perceber muito mais como é que jogam. A própria dinâmica da equipa é diferente. Entraram jogadores também um pouco diferentes. Alguns jogadores diminuíram de rendimento, claramente. Mas é normal pela maneira como o Farioli Naturalmente, joga. a A pressão pressão alta. E vamos ver, não esquecendo, da pré-época, que não existiu. Ou praticamente não existiu. Foi muito curta. E, apesar do que vou dizer, pode parecer maluquice, mas a verdade é que não está nas competições europeias. Não está numa Champions, está nas competições europeias, mas não numa Sim, Champions. acredito que vá pôr de parte até o fim. É o que Exatamente. faz mais sentido. Porque a lógica de ser campeão outra vez acaba por ser, acho eu, o número 1. Apesar de ser um prato de duas balanças, porque com as equipas que estão, apesar de ter calhado numa má zona, não é? Mas as equipas que lá estão, há a probabilidade de conseguir chegar a uma final. E obviamente, quando digo isto, não é não queremos Não, saber. sim, claro, acho mas que entre uma e outra- acho que há um objetivo principal claro no Porto, que é voltar a ser campeão, é a minha E opinião. tem que ser. E tem que ser, porque senão, e obviamente não é questão de ser tricampeão o Sporting ou não, mas que seria algo de louvar, até, mas obviamente são louvar, calma, Gonçalo, calma. E não será por isso o endividamento, ou possível endividamento, pelas notícias que surgiram hoje, Sim, não sei se hoje. tiveste, Sim, 160 e qualquer coisa. que triplicaram. É verdade que o Porto faz um mercado de inverno muito Mas atenção, nós estamos a mas conta- cirúrgico. Não, mas mas espera, cirúrgico. se nós vamos falar de contas, temos que ver as coisas de outra forma, porque tu estás essa notícia que sai é um bocado enganadora, no sentido que nós analisamos aquilo que tem para entrar e o que temos de passivo, mas não está a fazer uma análise ao que efetivamente Mas existe está como lá, ativo. claro, E óbvio. estes jogadores Por isso é que as existem. notícias- Por isso é matemática de contas, fazes como tu quiseres. Tu podes tem dois jogadores cobrir Sim, mas esse. o que te queria dizer, não acho que esta ida ao mercado de inverno com jogadores como o Fofana, que tem, não é credível, que será para atacar não só o campeonato, mas também a Liga Europa? Eu acho que além de necessária a ida é para atacar a Liga Europa, mas eu acho que não é tanto por aí. Tu olhas para o plantel do Porto e é relativamente desequilibrado do ponto de vista de pujança física. O Gabri Veiga realmente é talvez o único médico que tu tens com alguma pujança física, e depois temos e o Fraolto, obviamente, mas atenção, o Fraolto tem 19 anos. Mas Fraolto- joga. Joga, mas repara, isto é como correr. Com 40 anos tu corres de uma forma, com 19 corres de outra, realmente. Mas com 40 anos tu sabes onde vais pôr a bola, e com 19 às vezes, e tu sabes que eu tenho visto um Fraolto muito mais trapalhão nos últimos jogos, muito mais trapalhão, porque ele quer fazer tudo. Ele está a jogar sobre a pressão daquilo que lhe puseram em cima, que é, tu és muito bom, com 19, és fantástico. E parece que às vezes quer fazer tudo e acaba por fazer muitas coisas mal. E nós precisávamos de alguém como o Fofana, que acaba por ser menos bonito o jogo dele, mas quando arranca, e quando tiver que cortar, corta. E será titular, certamente. E será terça-feira. titular. Por isso, acredito eu, por isso é que Vai acredito dar no muita que força. Vai trazer muita acredito força. no que estavas a dizer por Vai causa do fazer Simões. recordar aquela pressão que o Porto fazia aqui há uns anos, que precisava de pressionar quando queria ganhar, quando queria recuperar a bola. Ele trouxe uma força. E se é para destruir, é para destruir, se é para criar, é para Então, criar. Não há E aquela com do qualidade, tentamos acaba por ser um sempre. jogador que tem qualidade, tem muita Sim, qualidade também. Uma tricky question. Tiago Silva vem ajudar ou prejudicar a equipa do Porto? Eu não acho que vem prejudicar. Claramente é um jogador com uma qualidade acima da média. Prejudicar nunca vem prejudicar. Acho que a única coisa que prejudicou... Faltava no museu. A única coisa que temos lá... Bom, já ia dizer uma coisa que aparentemente agora não se pode dizer. Não é? Mas verdade. Sobre o museu e o Porto, calma. Eu acho que a única coisa que prejudicou realmente, apesar de haver necessidade, foi ele ter chegado e ter jogado logo. E nós vimos nesse jogo um desequilíbrio total com o Bednarek e o Tens ali uma Kivior. defesa de botão e Temos. baixo, não é? Não precisas Porque de... lá está, eu volto a falar no triângulo de ataque, porque acho que o Porto realmente na defesa, apesar de não termos uns laterais, na minha opinião, talvez, não vou dizer os piores laterais, mas especialmente do lado esquerdo, temos os laterais com menos qualidade dos últimos anos.
temos uma defesa relativamente coesa. Eu tenho pá, lembras-te quando éramos miúdos e trocávamos cromos? Eu tenho para a troca, se quiseres. Não, aí ninguém está bem. Não, ninguém está bem, não. Temos aqui o Sporting, tem o Maxi que é só assim qualquer coisa. Sim, mas é só ele. Sim, Pronto. também é Não, e verdade. tens o Mangas. O Mangas Também, não é um mau jogador. Atenção. Estás a França, mas olha que o Mangas, eu percebo, mas Eu também não gosto está. de Mangas, atenção, não não está- comparo, mas sim, não tem comprometido muito, não defende muito bem, mas não... Eu não costumo invejar os jogadores Acho dos que é. outros clubes, mas o Maxi é daqueles jogadores que eu O veria. Mangas é um jogador de treinador, já Oh. vai com ele. Assim, Ó Vitor, eu vou Claramente. só dizer já agora, desculpa lá por aqui em colher, mas é que comparas o Mangas com o Maxi, é só por causa disso que Não. está a dizer. não. É que o Maxi é um jogador fora de série. Estou a dizer é no sentido, É vocês têm certo. um muito bom e continuam É como isso. suplente a ter algo razoável. É aceitável. E sim. nós olhamos, não tens um bom a titular, quanto mais um banco que te dê assim umas grandes garantias. Por isso é que joga o Martim do lado direito, do lado esquerdo, mais à O frente, Martim não é mais mau. atrás. O Martim não é mau, precisa de tempo. Não, o Martim, mas por isso é que eu digo, por isso é que o Martim joga às bastante vezes tempo. como primeira opção e os laterais ficam no banco. Voltando ainda ao jogo, um penalti com uma execução maravilhosa. De repente. Não, a execução, de repente, não vou falar do resto. Não, é o que é. até acho que o William, eu Bate tenho, muito bem na bola. eu gosto daquele jogador, ele é daqueles miúdos que compete com ele próprio. Acho que obviamente está a tentar ganhar aquele espaço dele, faz sempre a mesma jogada, mas o Messi também ninguém o trava, por isso Robin. Igual. o Sporting... Espera, começamos o meu primeiro programa a comparar o William com o só para que fique registado para os nossos ouvintes. É simples, o gosto de cada um, quer dizer, não vou comparar com o Ronaldo, calma, mas comparo com o Messi. Mas faz sempre a mesma jogada, mas acaba por ser um desequilibrador nato. Acho que ainda está a ganhar o espaço dele e acho que bate muito bem na bola, compete com ele próprio, fica irritado quando não consegue. E tu queres Lá está a a frutalidade raça, também. frutalidade. Mas a raça do Porto e de qualquer clube que tu defendes, tu queres ver raça, tu queres ver vontade e queres ver fazer e querer fazer bem. Se eu vir isso, mesmo que não corra tão bem, pá, ficas satisfeito. Não podes não ficar satisfeito. O que me chateia é tu veres alguém que falha e tu tranquilo Claro. e vamos na tranquilidade. Não dá, não. Tens que ter. Perspectivando semana difícil, achas que há muitas poupanças para a taça, focando-se no jogo da Luz, no domingo? O Porto está com um calendário como na sua geral, porque acabamos por Todos jogar uns passamos, contra os claro, outros claro. e todos passamos a determinadas alturas. Acho que até Vão o ter que Sporting haver ele tem um poupanças. calendário mais facilitado. Mais facilitado. Vão ter que haver, na minha opinião, e duvido que o Farioli não as faça, e até acho que estavas a falar nas contratações de inverno, em parte foi porque esta com a taça, Sim, este com mês de março é... com o EFA, era impossível tu conseguires este Complicado. meio campo para ter algo. O Fraol está claramente Gerido por fisicamente, pinças, que tá, tem sim, que ser, fisicamente. E tu precisa, por isso acho que vão ter que existir poupanças, inevitavelmente, e não estou a ver outra forma de o fazer. Eu acho que o Porto, apesar de tudo, não tem um plantel assim tão mau que não possas dizer que não seja possível. Porque o estilo de jogo é igual para todos. Ou seja, é aquilo que eu vejo. O Farioli, quando põe a regra do jogo, é igual. Joga um, joga outro. A diferença depois é na forma física de pressionar. Há alguns que ele permite que venham atrás e vai o lateral pressionar, ou vai o ala pressionar. Ou não, tu podes ficar porque tu consegues fazer e vai outro. Ele acaba por jogar com as peças, mas o estilo de jogo mantém-se muito E semelhante. achas que a gasolina dá até ao fim? Ou vai haver o fantasma das últimas 2 épocas? Eu acho que esse fantasma, honestamente, eu acho que esse Vale o que fantasma vale o que vale. Foram com outros clubes, foram com outros campeonatos. Eu não quero, obviamente, trazer história, mas nós já tivemos campeonatos em que se, Idênticos. em que se Uma parte a ganharam, parte. em que se ganharam Sim. com menos pontos do que os que temos hoje feitos. Ou com, Aliás, ele o ano passado perde um campeonato com 10 pontos de vantagem, que já aconteceu exatamente com o Porto. com o Porto, exatamente. Por isso, acho que não é um fantasma, volto a referir. Acho que, efetivamente, pela forma como o Farioli põe a equipa a jogar, acaba por chegar ao fim da época com os jogadores... E teve azar com as lesões. teve azar Acaba por perder 2 pontas de lança. Eu em casa tenho Sporting a bater no ombro todos os dias, não é? Por isso, e é sempre o chorar, porque foram 10... O Porto também teve, efetivamente o Sporting ainda teve mais, Mais, é verdade, sim. teve mais. O Sporting Com foi menos assim. alternativas. E muito menos O supra-sumo das lesões vocês este ano atingiram, mas esta forma de jogar, o Sporting não joga de uma forma assim tão diferente do Porto, joga num ritmo diferente. diferente. Está muito mais carburado. Normal. Exatamente. E com uma porque- qualidade diferente. mas era, atenção, o Farioli começou este ano com uma equipa
80% Custo de vida, nova. quase. 80... Eu gosto quando tu me dás razão, porque a primeira coisa que faz é arranjar desculpas. Dizer que o Fariola acabou de chegar. Não, é só Mas eu para disse tens registrar, razão, eu disse tens razão antes, é que não, Não, disse, é que eu, faz vou, logo eu para a próxima justificar. digo, tens razão e depois digo o contrário, é só mesmo para ficares contente. Não, mas acho que o Sporting tem, independentemente desta transição Amorim-Borges, não ficou tudo igual, não se perdeu tudo, não se ganhou tudo. Acho que há aqui muitas semelhanças. E esta máquina que já vem de trás, e mesmo alguns jogadores que se mantiveram, apesar de eu achar que o Yulman está abaixo daquilo que é o patamar, isto é a minha opinião, eu sei que toda a gente adora, eu adoro o Yulman, acho um excelente jogador, mas acho que mesmo assim está um bocadinho abaixo daquilo que já demonstrou, apesar deste último jogo estar um bocadinho mais forte. Mas é uma... dezembro mexeu ali. Mexeu. Acho que Não vamos psicologicamente, saber, acho que mexeu ali. acho que psicologicamente com ele. ele sentiu-se. Sim. Apesar de ter dito que ficava, mas acho que foi aquele eu fico, mas gostava de ir. Mourinho será a última barreira para ultrapassar e ganhar o campeonato? Porto? Entregará a Mourinho o campeonato ao Sport? Não, eu vou-te ser franco, o Mourinho para mim é um assunto muito, muito complicado. O Mourinho nós temos uma história, aliás, mais bonita uma história com o Mourinho do que certamente o Benfica algum dia terá. Claro. Não é difícil. Mas isto são coisas que o Louro percebe, eu compreendo, mas obviamente hoje está lá e... Ele disse que não ia fazer futurismo, não foi o que ele disse há bocado. Está-se um bocado a dizer. Eu disse futurismo, não, mas posso dizer, mas não, vou fazer futurismo de certeza. É muito difícil, apesar de que eu hoje obviamente não sou um apreciador de Mourinho por várias razões, apreciador no estilo de jogo, porque acho que o Mourinho... Atenção, nós falamos mal do Farioli, do Anselmi, o Mourinho... Deixa alguma coisa para eu falar do Mourinho, faz favor. Calma, vou aproveitar já para passar. Eu estou a falar do Porto. O Mourinho jogava com um estilo muito semelhante ao que o Farioli hoje joga no Porto. Sim. E era horrível às vezes ver o Porto a jogar. E o Porto ganhou tudo o que nós tudo sabemos. que tinha para ganhar. Por isso a história às vezes contradiz-nos. Epá, não sei. Vamos passar para o jogo mais à frente e já voltamos ao jogo desta jornada. Loura, achas que o Mourinho vai jogar à procura de dar o jogo ao Porto? Ou seja, jogar mais defensivamente e jogar no contragolpe? Era mais fácil se me perguntasse se eu achava que o Mourinho ia praticar bom futebol com o Benfica, que eu respondia-te já que não. Eu primeiro que tudo quero cumprimentar, agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês e que pedir desculpa aos nossos ouvintes, que ao contrário dos meus bons amigos que foram muito corretos e muito taticamente corretos, eu vou falar com o coração. E portanto vou ser muito menos politicamente correto e pronto, e é assim. 32 minutos, podia ter sido pior. E eu acho que o Mourinho neste momento, mesmo se quisesse dar o jogo ao Porto, não sabia como. O Mourinho foi provavelmente o melhor treinador das últimas 2 épocas do futebol português. Fez alguns trabalhos que a nível técnico não estão ao nível de todos, ou de muito poucos a nível mundial. Mas o certo é que o Mourinho dos últimos 10 anos é muito diferente do Mourinho que falámos do Porto, o Mourinho que falámos do Real Madrid, o Mourinho que falámos do Inter, não é? O Mourinho dos últimos 10 anos perdeu um bocadinho o lastro que trazia até aí de treinador imbatível. E depois, eu acho que o Mourinho tem uma coisa neste momento que é incompatível com o Benfica. É que eu vou ao Estádio da Luz e o Benfica ganha 3-0 e se jogar mal, a equipa é assobiada na mesma. E eu não estou a dizer que é diferente no Dragão, nem eu falo da realidade que eu conheço. E no Benfica é assim, e que eu espero que continue que seja assim. Achas que isso não é assim com todos os treinadores? Não, tu perguntaste-me do Mourinho. O que eu te estava a dizer é que o Mourinho tem uma filosofia de jogo que é, em muitos aspectos, incompatível com a história do Benfica. E eu acho que é aí que começa a incompatibilidade dele. O Mourinho foi provavelmente um dos melhores treinadores que estaria no mercado naquela altura, mas olhando para trás hoje claramente foi um erro, do meu ponto de vista. Achas que foi um É a minha erro ou opinião. uma jogada eleitoral? Pois, mas o Benfica não se faz de política, o Benfica faz de resultados, de espetáculo, de saber estar e de saber ser. É isso que é ser benfiquista, é isso que é o Benfica. O Benfica hoje
mesmo que ganhasse todos os jogos 1-0 até ao final do campeonato e fosse à Liga dos Campeões, eu aposto contigo que metade das pessoas benfiquistas que eu conheço não estariam satisfeitas. E eu não estaria satisfeito. Desculpa lá interromper-te, mas Não, eu não, acho que força, tu deste força. um toque numa coisa que eu acho que é muito importante e que não ajuda a não haver assobios. É o próprio Mourinho enquanto pessoa, não é? O saber estar e o saber Completamente. dizer. Ele parece que está sempre zangado, parece que está num pedestral acima de tudo e quando. Às vezes quase que só faltava dizer a algumas pessoas que lhe fazem algumas perguntas, dizer, olha, mas você é um Palermo, mas que pergunta é essa? Mas você não sabe. Tem uma forma de comunicar hoje muito altiva e muito distante, não só da equipa como dos adeptos e até dos seus pares, não é? E eu acho que isso não ajuda quando a equipa não joga bem, isso depois também não ajuda. E quando joga bem, as pessoas não se esquecem disso, porque as pessoas também não gostam daquela história de mesmo perdendo, acabam os jogos sempre ou empatados ou qualquer coisa. Parece que já é cultural, porque agora o próprio é Tralhão, não é? O que já ficou, também disse que nos 3 jogos com o Real Madrid tinham acabado 5-5. Isto não lembra a ninguém, não é? Eu acho que é um bocadinho por aí. Isso são argumentos. Eu acho que é um bocadinho por aí que depois Isso são argumentos que não se podem ter, claramente. É assim, eu vivi como cativo do Benfica. Posso falar de história ou só posso falar só do jogo? Quando for falar do jogo, quando assim, for para me geometria. calar, não. Eu tinha falado deste Eu jogo. vivi no Estádio da Luz a época com mais assobios que a Luz alguma vez conheceu. Vocês sabem qual foi? Diz, porque eu não pensar que ia era o lá, Schmidt. mas eu E imagino foi qual uma... seja. Não foi o Schmidt. E foi uma época Trapattoni, excelente porque nós fomos campeões. Foi Trapattoni. Exatamente. Os jogos com o Trapattoni em 20 segundos eram fáceis. Peço desculpa, assobios até os 86, Não, 87. Entra o Mantorras. Depois o Mantorras entrava e estava tudo bem. Não era nada assim o jogo. O jogo era assim. O jogo nós entrávamos, o Benfica marcava ali entre os 15 a 20 minutos. Ainda a bola não tinha entrado, já o Trapattoni se levantava do banco a fazer assim, Para trás. para as linhas recuarem. Portanto, os defesas centrais jogavam atrás do guarda-redes e os médios centros jogavam ao lado do guarda-redes. E o ponta de lança jogava na meia lua a dar de um lado para o outro. Era esta a tática do Benfica. Calma. Os assobios, a gente marcava aos 15, 20, começava aos 25, 30. Porque a qualidade do futebol... E depois assobiavam até o intervalo. Velha raposa. Ao intervalo, toda a gente ia beber uma cervejinha, que na altura ainda era permitido, um cafezinho, e aquilo acalmava. Aos 5 minutos da segunda parte começavam os assobios, aos 15 minutos da segunda parte não se conseguia ouvir nada no Estádio da Luz, que era toda a gente assobiar. E ao Mantorras aquecer. Calmava um bocadinho. Toda a gente de pé, que era o menino bonito da Luz. E ele depois ia gerindo, porque cada vez que os assobios subiam, ele chamava ao Mantorras. E depois, às vezes, quando aquilo acalmava, ele mandava o Mantorras para trás. Porque o Mantorras não podia jogar mais dos 15 a 20. Ele já confirmou Hã? isso. Ele já Não, confirmou ele isso. está numa entrevista dele que ele geria isso desta maneira. E depois o Mantorras entrava e normalmente marcava um golo Corria bem. e acabava aquele em apoteose. Mas foi a época com mais assobios no Estádio da Luz. 57 pontos. Campeões E com ele foi com 57, mas salvo erro, não é? Foi a pior época de E sempre. portanto, é assim, o que eu acho é que, voltando ao do início e responder à tua pergunta e não querendo fugir, o Mourinho, que se quisesse dar o jogo ao Porto, que eu acho que não quer, não saberia como Mas o que eu fazer. te quero dizer, não achas que o Mourinho vai jogar na retranca, seguindo contra a bola, para a espera que o Porto assuma o jogo para tentar ferir o Porto dessa maneira? Porque efetivamente, do meu ponto de vista, eu acho que o campeonato está arrumado completamente para o Benfica, mas esta chama do jogo de hoje. Estás a dizer que vamos ser campeões, é isso? Não, Eu também acho que espero. o jogo de hoje permite manter um bocadinho a caneta. chama acesa. E efetivamente, ganhando ao Porto, encurta as distâncias e é bom, vamos ter campeonato até ao fim. Não ganhando. A Eu distância acho- já estava a 2 e fica a 2. Vamos a ver. Há Apesar aqui sempre de uma. temos um Sporting Braga no dia anterior. Eu acho, também. Há aqui eu acho que Sporting, o aliás. Benfica ainda está perfeitamente dentro do campeonato. Eu estava cheio de fé que hoje não ganhasse. E já lá vamos falar sobre isso. Mas ganhando hoje e continuando a ser eficaz como tem sido nos últimos jogos, eu acho que ganhando ao Porto, eu acho que o Benfica pode perfeitamente ganhar ao Porto. Acho eu. Os números A forma- ainda são perfeitamente viáveis. Eu acho Pelo que o jogo, o campeonato fica, a Liga fica totalmente ao rubro e teremos um final muito interessante. Basta pensar assim: se o Farioli fizer igual ao ano passado, vamos ficar 10 pontos à frente do Porto. Não, sabes, eu ia dizer, eu acho que o jogo do Real Madrid tem uma influência direta neste jogo do Porto-Benfica. Passagem, não passagem. Sim. Porque duvido, a forma como estavas a dizer que o Mourinho poderia jogar, Sim. era a forma que jogaria, na minha opinião, caso passasse a eliminatória com o Real Madrid.
não passando a eliminatória com o Real Madrid, está tudo em jogo. E aliás, tem que estar, porque o adepto não vai perdoar. Eu acho que o Benfica, tudo em jogo. respondendo à tua pergunta, o Mourinho não vai jogar à defesa, mas vai reforçar o meio campo. Por estar tudo em jogo, é que o Mourinho arrisca hoje o Austerner que não joga no Dragão. No Dragão não joga no contra o Porto. Mas por isso é, o jogo, a eliminatória, o não passar a eliminatória altera completamente o campeonato e dá uma. O Benfica perde por um lado, mas está revigorado por outro. E isto pode ter aqui algumas nuances, E mesmo até a neste forma jogo do como Porto. jogou lá. Exatamente. Tudo com que o Benfica joga em Madrid, E tem vindo eu a acho que subir. pode alimentar muito internamente o próprio Benfica. Eu tenho Mas é- uma mas opinião fica a espaço- especial sobre o deixa- Ficar Mourinho, espaços em chama-se- Madrid deixa-me- fez lembrar o Benfica de outras épocas. Mas deixem-me partilhar com vocês. Isto é muito do que nos apaixona no futebol, porque o Benfica está a fazer uma época muito abaixo daquilo que deveria ter sido, na minha opinião. E eu levo o meu filho a ver provavelmente um dos melhores jogos que eu vi no Estádio da Luz, que foi o primeiro jogo Benfica-Real Madrid, que foi um jogo que teve tudo. Foi inesquecível. É daqueles jogos que Certamente ele vai se lembrar. eu nunca mais vou esquecer e o meu filho também não. Eu não vou tirar, obviamente, o valor ao Não, Benfica nesse jogo. não é isso. Pronto, eu já sei que o teu, Não. o teu argumento é o pior Real Madrid de sempre. Eu já estou Também habituado. não, Também É não, culpa- também não, também já Não, já é vi assim. outro Real Madrid pior. Não, eu estou habituado que é assim. O Benfica é, como é que eu ia dizer? É a maia do futebol. Porque nós deitamos uma carta e sai-nos a pior Juventus de sempre, o pior Real Madrid de sempre, o pior... É assim, há várias épocas. Não acho. Mas isto para dizer, só porque eu vi uma atitude, um querer, um estar da equipa do Benfica com o Real Madrid, principalmente no primeiro jogo, que também se viu em Madrid, que não foi como esta época. E isso mostra que, de facto, durante uma grande parte desta época, o Benfica, a gente fala muito, às vezes não está ligado à corrente, mas não teve o grau de concentração, de empenhamento, de dedicação necessário. Mas deixa-me, eu ia dizer, e não era o pior Real Madrid. É um Real Madrid em transição. É uma altura que estão ali complicado. Mas, na minha opinião, esse jogo não foi jogaram o melhor jogo este último que perderam. Na minha opinião. Esse jogo jogaram bem, correu bem. Correu bem não é no sentido de sorte, é que correu tudo melhor. Não é Os verdade. lances- O Benfica pode estar a ganhar 3, 4, 5, 0 Não, no mas primeiro mas é o jogo. que eu também digo, pode estar a correu perder, tudo melhor. assim. Correu tudo melhor. Ou seja, quando era para marcar, marcaram. Correu tudo melhor. Eles falharam. E neste último jogo já não correu tão bem. Nesse aspecto, eles marcaram, vocês falharam ali logo. Mas acho que a nível de jogo e de atitude, eu gostei, quer dizer, na verdade. Mas o que vi. O Vítor com medo de estragar a reputação da rádio. Eu gostei, não gostei nada. Não, o que vi, acho que foi um Benfica muito mais equilibrado neste último jogo, apesar de ter perdido. E relativamente à questão do adepto, é impossível tu não ficares encantado quando ganhas 3-1 ou 3-2, ou ganhas ao Real Madrid. Claro, Claro. o que seja. Isso mais ou menos. Não sejas assim para o Turbin. Pegando O no Turbino, jogo- é verdade. No jogo de hoje, para mim, o Gil Vicente é das equipas que melhor pratica futebol. Acho que falávamos há bocadinho antes do programa começar. Acho que César Peixoto mantém-se fiel ao seu registro. E ao por Benfica isso é também. que- E a gostar do Benfica. Não sei. Não sei se Não sei portou se muito será hoje, isso. que ele hoje não se portou muito bem. Pois não, nem sei como é que ele acabou o jogo. Mas Não, pronto. acho que do que esteve, vi- acho que nós temos que perceber de uma vez por todas que o espetáculo tem que ser respeitado. E quem não respeita o espetáculo não merece viver dele. E isto não tem a ver com o César Peixoto, mas também tem a ver com o César Peixoto. Hoje, durante... Estás a falar da atitude que teve com o Dedic. com o Dedic, por exemplo, são atitudes que não se podem ter, independentemente de... Se eu gosto de ver o Benfica a perder tempo aos 25 minutos da primeira parte, detesto, odeio, e tenho lá 6 testemunhas em casa que são capazes de testemunhar como é que eu fiquei quando aquela troca, que era um livre lateral, que saiu defesa, saiu o Dedic para vir o Turbin lá do fundo marcar o livre, dei 2 piruetas à retaguarda. Mas... E eu discordo e desse ponto de vista, porque eu acho que, pegando, se viste bem o jogo, o César Peixoto faz o mesmo sempre. Tentou afunilar o Benfica lá atrás, em pressão, e o Benfica tinha acabado de marcar e estava a pausar o jogo. Não ia sair a jogar, porque não conseguia sair, a primeira linha de transição não conseguia queimá-la,
as grandes equipas pausam o jogo trocando a bola. Mas Mas não eles é não trocando conseguiam. o Mas o problema é que marcador de um não livro. conseguia. Tu vias o Pavlidis a descer à direita. Pronto, junto o da Vítor Vista. vai estar a teu favor porque ele está habituado a Nem é estas coisas favor. ao longo Eu dos estava a anos. contar os minutos, porque foram 32 para tu dizeres que falas com o coração e é 44 para eu dizer, falsos moralismos aqui não. Ai, o César Peixoto foi... Tu viste que eu falei na Ai, generalidade ai, e disse que atitude. hoje Opa. não gostei. Pois, Não obviamente, gostei de ver. nós nunca E, aliás, a gostaste de ver o apresentação jogo? partiu dali. Mas não Disse gostaste que de era- ver não o César gostaste de ver. Peixoto? Não gostei de atitude? ver a atitude dele. Atitude. Mas pegando no jogo, Acho que é esquecem disso. desrespeituoso para com o jogo. O árbitro fez o que tinha para fazer e está a resolver. Mas do jogo. Porque isso é recorrente. Isso é... Foste Tu tu que não falaste, viste- foste tu que tu não falaste, viste não fui eu. Tu hein? não viste a limitação que era a transição defensiva do Benfica? Que tinha que jogar com o Pavlidis quase. Eu acho que defesa a limitação. para conseguir sair A, e não conseguia. a limitação foi a transição toda, não foi só a defensiva, foi toda. Passando a primeira linha de pressão, conseguia chegar lá à frente. O problema era passar a primeira linha de pressão. Com o César monta muito bem, com o Agostinho, com o Santi Garcia, com o Luís Teves. Acho que o Luís Teves até hoje esteve mais abaixo daquilo que costuma Sim, estar. mais desaparecido Mais do jogo. desaparecido. O Santi está lá sempre e podia ter feito um golo. Um pontapé de bicicleta, se ele acerta bem na bola, aquilo dificilmente o Trubinho pararia. Era um aquilo. golaço, era um golaço. E depois o gol do empate, o Trubinho. É mais um. Bom, mas ele não pode marcar e Não, defender. não, eu acho que ali o erro é de cobertura, principalmente do Dali e do Otamendi. Estão os dois a defender nas costas do. Não Tu pode. já vês a fase final, eu vejo a fase inicial. O erro é do Pavlidis e do Barreiro. Que estão a dormir e esquecem que a bola vai sair de uma lateral. Então, voltamos àquilo que eu estava a falar. O Benfica denota muitas vezes falta de concentração, de olho no objetivo. Coisa que o Porto tem mostrado muito. O tipo de jogo, que era aquilo que estávamos a falar um bocado em relação ao Porto, mas depois o Ângelo Lima com a questão do Mourinho, o tipo de jogo que o Mourinho gosta de jogar obriga um jogador a ter 95 minutos e não tem hipótese. Tem que estar. Mas isso é difícil para uma equipa. O Mourinho, apesar de estar a dizer a época passada e esta, mas não tem tido, na minha opinião, essa facilidade toda com o plantel a trabalhar. A mim soa-me, quem vê de fora, e sou muito franco, visto de fora, não é notícias cor-de-rosa, acho que é um plantel difícil de gerir. O plantel que ele tanto gostava quando estava do outro lado, já viste? Pois, mas isto... Muda rápido. Menina casada não lhe faltam pretendentes, normalmente sempre é o assim. contrário. É sempre assim. Mas acho que o plantel é mal montado desde o início da época. Isto não tem nada a ver com os investimentos, nem o que entrou. Sim, independentemente dos dinheiros, mas sim. É o que é. Acho que é mal montado. O facto de não haver pré-época, Eu acho que há uma falta de programação total. Ou seja, colocou-se o Mundial de Clubes como objetivo para estar e para um bocadinho. Fez lembrar que a cena dos Lusíadas, do velho do Restelo, ou seja, vamos aqui à parte antiga e vamos a enaltecer o nome, não sei, e faz-se umas. Quer dizer, opta-se por ir para uma competição com uma equipa da qual nós sabíamos que não ia ser a equipa que ia competir no ano seguinte, com uma semana de intervalo, sabendo nós que até correu razoavelmente bem, íamos ter uma pré-época, uma pré-eliminatória a seguir da Liga dos Campeões, que iria decidir muito, pelo menos do presente financeiro da equipa do Benfica. Pergunta, tinhas nome se não fosse o Mourinho? Que tu quisesse um nome, imagina, gostaria que fosse X treinador, independentemente de estar empregado, não empregado, tinhas nome se não fosse o Mourinho? Eu penso que já se foi aqui falar do nome do meu futuro treinador para a época que vem. Será o Abel? É o Abel? Não. O Abel não, que renovou o contrato agora. Mas o Eu Abel, disse- mas o Abel estaria em cima da mesa. O Abel estaria em cima da mesa. Não, o Abel vem para o Sporting, que o Abel é é verde. Eu acho que estaria em cima da mesa. Eu gostava de o ver no Sporting. Eu acho que- mas não eu- acredito. Eu sou um Acho fã que do os Abel três, e tu eu sabes. também, por isso acho que os três, eu acho que ele encaixava bem, não vou sair dessa corrida, desculpa. Mas eu acho, Abel, eu acho que o sim. Mourinho só fica no Benfica se não lhe der a seleção. Eu sou de franco, eu acho que o Mourinho não está de gosto no Benfica. Eu também acho que não. Vai fazer, o Mourinho vai Eu acho fazer. que ele veio aproximar-se. Atenção, isto nem é, ai, o Benfica O Vitor não estava está a de gosto. começar a entrar debaixo da Mas pele. com calor. E o Mourinho, é assim, vamos ser Mas sinceros. ele O Mourinho veio quer dizer acabar. que não mudava nada no contrato, que O- assinava o- já o para Mo- baixo, não é? O Mourinho quer a seleção, que é o que ele quer para acabar a carreira. Que é o que lhe Sim, falta. sempre disse isso já. E já é público, ele já o disse. E ele O vem. presidente da Federação também. E ele vem, vou usar uma palavra feia, mas ele vem para o Benfica em versão Miss. Já pré. Portanto, eu quero paz no mundo,
eu quero amor para todos, eu quero que sejamos todos muito felizes, que tudo corra bem. Sim, hoje o César Peixoto a discutir com o jogador, ele sentadinho no banco a olhar. Não, mas tu não viste o que ele fez? Ele fez assim. Mas que quieto, mas quietinho. Pronto. Tipo. E portanto, veio muito nessa onda do... Está lá este que nós temos o nosso Martínez, selecionador, não é? E portanto, agora a seguir vou eu. Portanto, ele já fez as pazes com o Porto, com o Sporting, com o Benfica. Em princípio falta com o Carcavilheiros e mais 1, 2 ou 3, não é? E portanto, eu acho que, sinceramente, eu não quero julgar, porque eu não tenho essa capacidade, as capacidades técnicas e profissionais dele, mas acho que em termos de comprometimento com o clube, não tem mostrado aquilo que é suficiente. Se tu me perguntas quem era o nome, eu acho que o treinador do Benfica é despedido por motivos eleitorais e logo aí enviesa tudo o que nós possamos falar. Mas o teu treinador era o Lage? O Mourinho fez melhor colagem? Eu acho que o Lage estava esgotado. Acho que o Lage tinha chegado ali a um limite. Isto é a minha opinião. E não, acho que o Lage tinha chegado a um limite, basicamente. É isso. Também acho. Bom, passando. Tu não ao podes clube achar da que tu és moderador. Já estou, mas tenho a minha opinião. Nota-se que é moderador. Pegando ao nosso clube da terra, Portimonense, quais são as aspirações depois de Está. mais um jogo, não sei se o viram ou não, Está, mais um jogo. contrariamente àquilo que me parecia que ia ser uma época mais tranquila do que as anteriores, porque no início do campeonato o Portimonense parecia jogar melhor à bola, mas tem vindo de jogo atrás de jogo a comprometer o seu futuro. Não é? E a classificação acho. diz isso. E a classificação diz isso. Está em claro, último. claro, não é? Estamos em último com os mesmos pontos que o Passos, não é? E jogamos com o Passos E Ferreira. vamos jogar agora com o Passos. Mas faz mais vezes confusão porque me parece que os bons jogadores estão no banco e quando entram não têm tempo para vir ao jogo, e o modelo de jogo quase que não se percebe o que é. E há ali uma complicação grande. Acho que de alguma forma também aquilo que estávamos longe de pensar que era o equilíbrio financeiro deve ter destabilizado também ali um bocadinho em determinada altura. E hoje saiu mais uma notícia. Mais um E banco. parece que saiu agora mais uma notícia que, segundo julgo saber, aparentemente tem a ver com as dívidas que os clubes para quem os jogadores os jogadores para quem nós vendemos também de onde tinham vindo também não nos tinham pago e portanto está pendurado, sabendo que isso não serve de nada, mas as dívidas vêm por aí porque, segundo julgo saber, há a Segurança Social e há tudo mais no mercado nacional será tudo regularizado, mas isso não serve e o resto impede-nos de depois poder reforçar e estar a fazer uma época tranquila. Eu E acho neste que momento já estamos com implicações no clube, não só na SAD, mas também no clube. muito. Este problema, a manter-se assim, a ser um problema, vai cair no clube, não é? Claro. Vai cair no clube. Eu não sei se viram o jogo, mas Eu não vi o achei jogo. que Já tenho linhas seguido. pareceu-me linhas muito baixas, à espera do ponto, e acabou por não cair o ponto. Dos que vi, não esta semana, da semana passada, parece-me normalmente constantemente desequilibrado nas várias áreas do campo. Seja a sair para o ataque, seja no... Não há em momento nenhum calma. É sempre o pânico. A bola queima, a bola... E não tens um 11 logo a pânico, partir é um disso. pânico constante. E acabas... E mesmo quando estás em vantagem, que já aconteceu aquilo ali este ano, boas vantagens até, E até acaba- recentemente. até No caso recentemente. com o Sporting B. acabas por... Não se sabe bem porquê. De repente o resultado desvanece. E a equipa entra em declínio total a meio do jogo. E obviamente não pode ser só a culpa dos jogadores, não pode ser só a culpa do treinador. Há de haver aqui alguma falta de estrutura base, seja da equipa, da própria equipa, como daquilo que alicerça uma equipa de futebol. Ricardo. Tens ido ver o Estou jogo? triste. Eu tenho visto os jogos quase todos. Eu acho que o Portimonense vale muito mais do que o lugar onde hoje está. Acho que existe uma intranquilidade que é muito própria, que eu vivi já algumas vezes, mesmo como quando estava ligado profissionalmente ao clube, em que mesmo boas equipas, quando começam a lutar por aquele ponto, começam a entrar naquela pressão semanal, diária,
E nós, em vários momentos da época, não tivemos a sorte do nosso lado. Apesar também de termos mostrado alguma falta de qualidade aqui e ali, em muitos momentos da época, de golos a cair no final dos jogos, como tu estavas a falar, de jogos 0-0, aos jogos em que estamos a ganhar 1-0 e sofremos o gol no final, golos de ressalto. Alguns lances inexplicáveis. Sofrer aqui Alguns também lances um gol inexplicáveis. naquela falta dos 8 segundos da bola no guarda-redes. Exatamente. Uma parvoíce daquelas. Um golzinho inexplicável. Em Eu acho vários que eu nunca momentos. tinha visto nem nunca vi depois daí para a frente. Mas a regra existe. Exatamente. Em vários momentos da época faltou também alguma estrelinha. Aquela estrelinha que tem acompanhado os meus adversários agora ao longo do campeonato todo. Obrigado. Tem-nos faltado no Portimonense. Para terminar, vou-vos pedir 1 minuto a rasgar, sem contraponto, o mais e o menos desta semana desportiva. Ora, o que vou começar pelo menos, e como não tinha metido assim nenhuma pua, foi o penalti sobre o Fofana. Não é? Acho que de facto é inacreditável, mas pronto, é o que é. É o que é e temos que viver com isso. E noutros momentos já aconteceram com outros dos grandes, isso é que é sempre um problema, é que acontece e favorecem sempre os grandes e sempre os mesmos. O melhor foi de facto ver no relevado do Sporting a Sidney Sweeney, que eu acho que é, para além de uma carinha bonita, acho que para o Sporting e para o merchandising do Sporting e para a publicidade é de facto uma questão muito interessante. E vou dar só outra, porque esta de facto é em jeito de brincadeira, se bem que do ponto de vista empresarial é muito forte, é muito importante, mas achei também muito demonstrativo do espírito que se vive no clube, quando se ganha e quando se está incessantemente atrás do líder, criam-se momentos de coletivo muito fortes, e foi ver o nosso grande centralão a trazer o Nuno Santos ao colo. Adorei esse momento. Adorei esse momento. Foi giríssimo. Isso traduz o balneário, traduz o espírito Vocês têm balneário. tem um grupo Foi, e faz toda a achei diferença. piada, pronto, e foi de facto o melhor e o pior. Vítor. Bom, eu O Vítor estava a imaginar o Martim a trazer o Samu ao colo. às cavalitas. Uma hora. Bom, eu vou pegar no mesmo ponto. O mesmo ponto baixo do Cassarina é exatamente o meu ponto alto, porque a mim faz muita confusão o penalti, que para mim é claramente penalti, porque senão as regras estão completamente invertidas. Quando tu impedes um jogador de fazer um remate, ainda que tu digas que só tocou de lado, só tocou de trás, só tocou de frente, impede o jogador que ia rematar. Depois vocês podem ir às colmeias o que quiseres, mas para mim é o ponto alto, porque o Fofana entra muito bem, faz 3 ou 4 arrancadas, ganha o penalti e efetivamente, apesar de algum adormecimento... Exatamente, ganha o penalti. É isso? Sem Tens tudo bem. Sem contraponto. É o teu minuto a Sem seguir, eu vou-te contraponto, já tens interromper. tempo. Ganha o penalti e acaba por entrar e desfaz um jogo que era fácil, o Porto tornou difícil e ele resolveu. Eu não tenho realmente assim um ponto baixo, exceptuando a segunda derrota consecutiva do Portimonense, porque realmente, e por um 0, margens mínimas, é porque realmente é recorrer. Está a ser, difícil, e estamos a ir para baixo, e às vezes com lances podíamos, é um jogo, apesar de eu não ter Estivemos visto, a 3 ou 4 pontos, estar nos em primeiros. cima e estamos a ir para baixo. Peço desculpa de ter interrompido. Eu já Bom, trato. é assim, o momento negativo para mim, eu acho que o momento negativo e o momento positivo estão ligados à mesma coisa, que é a minha paixão pelo futebol. O momento negativo tem a ver com, sem julgamentos, eu ver crianças do Benfica, e que podiam ser de qualquer clube, a chorar em Madrid e em pânico, quando a única coisa que quiseram foi cumprir um sonho de ver o seu clube jogar fora. E isso para mim custa-me muito, até porque muitos deles eram da idade do meu filho e ele gosta muito de ir ao futebol comigo. O momento positivo, eu vou sair fora dos nossos clubes e vou falar de uma coisa que vi ontem, e eu preciso mesmo eu sei que tenho que acelerar, mas eu preciso mesmo de falar disto. Ontem deu uma reportagem sobre um adepto do Sunderland que faleceu numa deslocação fora de doença súbita. E era um apaixonado que ia ver o clube em casa e fora, lugar cativo, e a mãe continua a ir ao campo todas as semanas ver o Sunderland com a camisola do filho. E o melhor amigo do filho, que era quem o acompanhava, fez uma carta ao capitão do Sunderland, que fez questão de ir à casa da mãe oferecer-lhe uma camisola assinada
e que quando marcou um golo a entrar em campo foi direito ao lugar onde sabia que estava a meia dedicar-lhe o golo. Eu acho que, como eu costumo às vezes publicar nas minhas redes sociais, isto nunca há de ser só futebol e portanto era com isto que eu queria deixar. E é muito bem, aqui chegamos aqui ao fim do nosso primeiro Fora de Jogo, sem VAR, um programa de Ângelo Costa e Luís Gonçalves, hoje com Ricardo Louro, Vítor Dias e José Cacerino. Tenha uma boa noite.